Olá a todos, vou então neste vídeo resolver algumas questões sobre decomposição em fatores de polinómios, isto relativamente ao oitavo ano. Neste conjunto de exercícios apresentarei pelo menos um exercício de cada tipo de decomposição, aplicando então os três casos notáveis que vocês conhecem: diferença de quadrados, o quadrado binómio e colocar em evidência, ok? Aqui na primeira questão, na questão A, é-nos pedido então que façamos a decomposição do seguinte polinómio: x ao quadrado menos 9. Bem, para fatorizar polinómios, vocês terão à partida de aplicar os casos notáveis para fatorização de polinómios. E são três que vocês conhecem, ok? Diferença de quadrados, o quadrado binómio e colocar em evidência, ok? O que vocês devem fazer em primeiro lugar é olhar para o polinómio em questão e tentar perceber qual dos três casos notáveis poderá estar aqui envolvido. Olhando para este caso, vemos aqui uma diferença entre dois fatores, ok? Tem aqui uma diferença entre dois monómios, neste caso, e um deles está ao quadrado. Então isto deve-vos levar logo a pensar que para fatorizar este polinómio, talvez terão de aplicar então o caso notável da diferença entre quadrados, ok? E esse caso notável consiste no seguinte: se vocês tiverem a quadrado menos b quadrado, vocês conseguem fatorizar isto, fatorizando então da seguinte forma: isto fica a mais b vezes a menos b, ok? É exatamente isto que vamos aplicar aqui. Terão de ter um cuidado inicial, porque para aplicarem então esta decomposição com este caso notável, terão de então ter os fatores aqui a ao quadrado e b ao quadrado. Terão de garantir primeiro que isto já se encontra nesta forma. Bem, o a neste caso será exatamente o x, ele está ao quadrado, ok, aqui não há problema, mas o b, nós temos aqui 9, mas ainda não está ao quadrado, ok? Então teremos ainda de colocar neste formato. Teremos que perceber qual é o número que ao quadrado dá exatamente 9, ok? Então vamos dizer que 9 é igual, o que é que ao quadrado dá 9? 3 ao quadrado. Ok? Neste caso é simples, mas vocês, como é que eu depois sei? Bem, vou tentar adivinhar, não é? O que é que ao quadrado dá 9? Não, se estiverem assim um bocado enrascados e não estão a perceber o que é que ao quadrado dá exatamente este valor, o que podem aplicar para perceber isto aqui é exatamente isto, ok? Fazerem a raiz exatamente daquele valor e levarem ao quadrado, não é? Vocês sabem que o quadrado corta com a raiz, continuam a ter 9, mas depois aplicam só a raiz neste caso, e a raiz de 9 dá 3 e ficam então com 3 ao quadrado, ok? Entenderam a estratégia? Se não tiverem a ver o que é que ao quadrado dá 9, aplicam então a raiz a este valor e têm exatamente o elemento que ficará ao quadrado. Bem, vamos então agora aplicar aqui, deixa só fazer aqui uma divisão, ok? Vamos então transformar aqui o 9 em algo ao quadrado e ficam, isto será equivalente a dizerem que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Okay? Agora sim, agora já estamos em condições de aplicar o caso notável da diferença de quadrados. E é só seguirem aqui a fórmula. Okay? Isto ficará então x, o nosso a é x, mais o b, que neste caso é 3, e isto fica então a multiplicar por x menos 3. Okay? Primeiro caso notável aqui em ação, diferença de quadrados. Tenham cuidado aqui neste caso. Vocês terão de ter o segundo elemento terá que ficar ao quadrado para poderem aplicar a fórmula, ok? Bem, caso B, o que é que temos aqui? 4x² mais 4x mais 1, ok? Primeiro, sempre identificar o que é que está ali em ação, não é? E neste caso, vocês têm aqui, o que é que pode estar aqui em ação? Bem, diferença de quadrados, não me parece, não tem aqui diferenças e tem aqui mais do que dois monómios. À partida não será a diferença de quadrados. Será que posso colocar em evidência? Para colocar em evidência, todos os monómios têm que ter algo semelhante, têm que ter algo igual neles. O meu x aparece aqui, mas não aparece ali. Ok? Então também não poderão colocar isto em evidência. O que pode estar aqui em ação é exatamente o quadrado do binómio. Ok? Vocês sabem que o quadrado do binómio, se este tem a mais b ou menos b ao quadrado, isso será o caso genérico, isto, desembrulhando este binómio, ok, isto está a quadrado mais 2ab mais b quadrado, ok? Isto é o caso notável para fatorizarem isto, chamado o quadrado do binómio. Agora, como é que vocês abordam isto? Okay? Vocês, neste caso, estão aqui nesta decomposição.
e vocês querem andar para trás, ok? Vocês têm esta decomposição aqui, vocês querem perceber qual foi o quadrado binómio que deu origem a isto, ok? Isto é bastante simples. Vocês já sabem que vai existir aqui um quadrado binómio, ou pode existir, não é? Isto é sempre uma exploração. Bem, falta aqui uma coisa. Okay. Aqui, dependendo se aqui tem mais ou menos, esta parcela aqui do meio, onde vocês têm 2AB, pode ser positiva ou negativa, dependendo do sinal que está aqui dentro do binómio. Bem, então se quiserem, a primeira coisa que devem fazer é exatamente perceber aqui o sinal. Bem, se isto é tudo positivo, então vocês cá dentro do binómio terão que ter exatamente o sinal mais, ok? Agora terão que perceber o que é que existe aqui e terão que perceber o que é que existe aqui. Bem, se olharem aqui para a decomposição, vocês sabem que aqui este elemento provavelmente deriva disto ao quadrado. O que é que ao quadrado dá 4x ao quadrado? 2x. Okay? Mais uma vez, se estiverem um bocado sem saber o que é que ao quadrado dá isto, podem sempre fazer aquela estratégia de aplicar a raiz. Okay? Vocês têm 4x quadrado. Se aplicarem a raiz a isto e levarem ao quadrado, né, assim estamos a manter o mesmo valor. O quadrado corta com a raiz, ficam com isto, mas agora aplicam aqui a raiz. Okay? E raiz de 4 são 2, raiz de x quadrado, x. Okay? E ficam então com isto. Então o elemento que devem posicionar aqui é exatamente o 2x. Ok? Depois agora tem aqui um número sozinho. Um número solto, sem parte literal, não é? E provavelmente o que estava aqui ao quadrado deu origem a exatamente aquele 1. O que é que ao quadrado dá 1? 1, não é? Ok? Mais uma vez, se tiverem assim um bocado de dificuldades, chegam aqui e aplicam a raiz. Okay? Raiz de 1 ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, não há problema. Raiz de 1 dá 1 e ficam ao quadrado, então posicionam aqui exatamente 1. Depois este elemento aqui vai servir para conferirem se isto realmente bate certo. Fazendo aqui esta decomposição, primeiro ao quadrado 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Aqui o dobro do primeiro vezes o segundo, 2x vezes 1 dá 2x, dobrando, duplicando, dá então 4x. E o segundo elemento daqui do binómio ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Então isto está correto, ok? Bem, este é o caso do quadrado do binómio. Vocês perguntam, bem, mas onde é que está aqui a multiplicação? Se vocês quiserem aqui criar uma multiplicação entre dois fatores, onde é que está aqui a multiplicação? Mas aqui uma soma está ao quadrado. E vocês sabem que algo ao quadrado é isto, vezes isto, exatamente duas vezes, ok? Vocês podiam também escrever este caso, 2x mais 1, vezes exatamente a mesma coisa, vezes 2x mais 1. Isto aqui é 2x mais 1 ao quadrado, é 2x mais 1 vezes 2x mais 1, ok? Bem, temos aqui um terceiro caso e vamos então identificar o que é que pode estar aqui. Mais uma vez vemos aqui três desenvolvimentos, diferença de quadrados, raramente temos três desenvolvimentos na diferença de quadrados. Colocar em evidência também não tem nada que está repetido em todos os monómios. Então a partida o que terão aqui neste caso é exatamente o quadrado do binómio. E mais uma vez, exatamente o mesmo exercício de há pouco. Vocês sabem que o quadrado do binómio dá sempre a quadrado mais ou menos 2ab, dependendo do sinal que está ali, mais b quadrado. Okay? Neste caso aqui, a dica que vos dou é que, cuidado, isto não está por ordem. Vocês não apanham ali aquilo exatamente nesta ordem de desenvolvimento. Reparem, a única parte que pode dar negativa será exatamente este 2ab. E vocês têm este 2ab aqui no terceiro lugar. Então, se calhar, não é que seja estritamente necessário, mas dará mais jeito de trocar de posição este com este para visualizarmos melhor aqui o caso notável. Ok? Então, isto será equivalente a terem um nono de x quadrado. Vou então trocar esta posição. Isto é possível aplicando a propriedade comutativa. Então, menos 4 terços de x mais 4. Ok? Agora, vou então perceber qual é o binómio que deu origem a isto. Não é? Qual foi o binómio que, ao quadrado, dá origem a este desenvolvimento? Bem, se temos aqui dos termos negativos, então aqui dentro do binómio isto terá que ser negativo. Okay? Agora, bem, isto aqui, o que é que ao quadrado deu isto, não é? Se vocês não tiverem a visualizar, aplicam então aquela estratégia. Vamos então fazer raiz quadrada
disto e elevamos então ao quadrado. Okay? Para percebermos o que é que ao quadrado dá isto. Vocês já vos disse há pouco, a raiz corta ao quadrado, estamos a manter exatamente este valor, não há problema, mas agora aplicamos a raiz cá para dentro. E a raiz de 1 nono de x ao quadrado vai ser a raiz de 1 nono vezes a raiz de x ao quadrado. Okay? Vocês vão ter isto, raiz de 1 nono vezes a raiz de x ao quadrado. Isto tudo ao quadrado. Aqui a raiz corta com o quadrado, vai sobrar x, raiz de 1 nono passa a raiz para 1. Isto fica a raiz de 1 sobre a raiz de 9 vezes x. Não é? Aqui o quadrado cortou com a raiz. Raiz de 1 dá 1, raiz de 9 dá 3. Então isto dizemos que é 1/3 de x. Ok? E descobrimos então o que é que temos de colocar aqui. Isto vai ficar 1/3 de x. Ok? Agora, aqui é a mesma situação. Percebemos o que é que elevado ao quadrado deu 4. Então aplicamos a raiz de 4 e tudo ao quadrado. Okay? Isto fica então raiz de 4 dá 2, 2 quadrado. Então terei de colocar aqui exatamente o 2. E temos então aqui a fatorização do polinómio. Okay? Vamos só confirmar aqui este caso, a ver se bate certo. Habituem-se sempre a fazer esta confirmação, porque por vezes podemos ser levados em erro. E convém que façam sempre aqui a confirmação com este elemento. Okay? Vocês sabem que este elemento vem daqui, o dobro do primeiro vezes o segundo. Então vamos ver se isto bate certo. Okay? Vamos então multiplicar aqui o primeiro elemento vezes o segundo. Okay? Fazer aqui isto à parte. Teremos então 1/3 de x vezes menos 2. Isto dá então 1 vezes menos 2, menos 2/3 de x. E agora dobramos esta multiplicação do primeiro pelo segundo. E ao fazer isto vezes 2, isto dá exatamente menos 2 vezes 2 dá menos 4 sobre 3x. Ou seja, menos 4/3 de x. Então isto está correto. Seguimos então para o quarto caso. E aqui o que é que temos? Bem, olhando para aqui, vocês têm aqui um elemento, okay? X menos 1 está ao quadrado e tem aqui uma diferença. Okay? Diferença entre algo ao quadrado. Isto deve-vos levar logo para tentarem exatamente fatorizar isto com a diferença de quadrados. Okay? O tal caso em que temos a quadrado menos b quadrado e isto não é nada mais do que a mais b fatorizando a mais b vezes a menos b. Terão que identificar aqui neste caso quer o a quer o b. E reparem, o a já está aqui ao quadrado, vai ser isto tudo que está ao quadrado. Okay? Então isto já está, este já está feito. O 16 é que não está ao quadrado. Okay? E vocês têm que perceber o que é que ao quadrado dá 16. Se vocês chegarem logo à conclusão que é 4 ao quadrado dá 16, tudo bem. Se não chegarem, podem sempre fazer aquilo. Okay? Aplicarem a raiz ao 16, o quadrado corta com a raiz, continuamos a ter o 16, não há problema, e agora a raiz de quadrada de 16 dá 4, ok? E ficarão então com 4 ao quadrado, e é esse elemento que devem substituir aqui. Ficam então aqui com x menos 1 tudo ao quadrado, menos então o 4 ao quadrado, que é o 16. E agora já estão em condições de poder aplicar o caso notável, ok? Vocês já têm aqui este elemento que vai ser o nosso A, e tem aqui este elemento que vai funcionar como o nosso B aqui na estrutura do caso notável da diferença de quadrados. Bem, aplicando então o caso notável, teremos então que isto será o A, que será então x menos 1, ok? Mais o B, que será 4, mais 4, vezes o A, ou seja, x menos 1, menos o B, ou seja, menos 4. Okay? Se quiserem ainda podem simplificar aqui dentro dos parênteses e dizerem que isto é equivalente a terem x menos 1 mais 4 dá mais 3 vezes menos 1 menos 4 dá menos 5, x menos 5. E tem então a fatorização deste polinómio aqui. Bem, vamos então proceder aqui ao último caso. Isto é um exercício que não estava na ficha que me enviaste. Eu coloquei este porque na ficha não estaria presente este caso notável da fatorização de polinómios, okay? Que é o seguinte. Bem, neste caso vocês não têm aqui uma diferença entre algo ao quadrado, então isso estaria à partida fora de questão. Um quadrado binómio, será um quadrado binómio? Não me parece. Um quadrado binómio, no seu desenvolvimento, tem sempre três termos. Aquilo dá sempre origem a 3 monómios. Aqui vejo 2, então talvez não será exatamente essa opção.
Então estaremos aqui em condições de aplicar a terceira estratégia de fatorização, que consiste em colocar em evidência. Como é que vocês detectam esse caso? Vocês vão olhar aqui para os dois termos e vão perceber o seguinte: existe alguma coisa que se repete aqui nesses termos? Existe, não é? O x aparece aqui e o x aparece aqui. Então vamos estar em condições de aplicar este caso notável. Ax² mais bx, isto fatorizando, vamos colocar então x em evidência, né? E fica, ao aplicarem a distributiva, terão que igualar este termo aqui. Se já lá está um x, o que é que falta? Falta o a e falta um x, porque vocês têm aqui x², né? Já têm aqui um x, precisam dali outro para terem exatamente o ax². Para se aplicarem aqui a distributiva, x vezes ax², ok? Depois mais, e agora vamos ter que igualar aqui o segundo, a distributiva. Se já temos x e isto é bx, falta então b, ok? Isto é o caso notável da fatorização, que consiste em colocar em evidência. É exatamente isso que vamos aplicar aqui. Se o x repete, vamos então colocar o x em evidência, para criarmos aqui a tal multiplicação, a tal fatorização dos polinómios. Bem, agora aplicando aqui a distributiva, vamos ter que igualar este primeiro termo. Se já temos aqui um x, o que é que falta? Falta o 2 e falta outro x, porque isto aqui está ao quadrado. Ok? X vezes 2x, 2x². Vamos então tentar igualar aqui o segundo na distributiva. Se já temos um x, o que é que falta? 1/3. Ok? E temos então aqui a fatorização deste polinómio, aplicando então a estratégia de colocar em evidência, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para alguns casos de fatorização de polinómios. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.